Uma família decide se divertir em um resort numa ilha paradisíaca, sem se darem conta que, ao chegar em uma praia totalmente deserta, junto com algumas outras pessoas, algo estranho começa a acontecer. Isso porque o tempo parece se passar de forma diferente naquele local, onde, em poucos minutos, passam rapidamente anos inteiros da sua vida. Nesse contexto, eles precisam achar um modo de sair de lá o mais rápido possível, antes que uma tragédia aconteça. Fala pessoal, eu sou Dom Patino e hoje vamos falar sobre Tempo, filme de 2021, e vamos resumir o filme e analisar anatomicamente cada personagem que bate o ponto mais cedo por aqui. Então, vamos lá. O filme começa com uma família em uma van indo passar um tempo relaxando no Anamika Resort, e nos é apresentado o núcleo familiar principal que iremos acompanhar. Trent, o filho caçula, Maddox, a filha mais velha, Priska, a mãe, e o pai, Guy. Eles chegam ao resort e servem um drink a Priska e Guy, como boas-vindas. Priska também informa que encontrou esse lugar na internet. Suspeito! Trent e Maddox conhecem Idlib, que informa que o seu tio é o gerente do resort. Eles deixam as coisas no quarto e vão a uma praia para se divertirem. Trent e Idlib ficam perguntando as profissões de cada pessoa na praia como brincadeira. Ao anoitecer, Priska e Guy discutem sobre algo relacionado à saúde de Priska e sobre seu casamento, que iriam se separar após esses 3 dias. Idlib também manda umas cartas para Trent decodificar como uma forma de brincadeira. Após isso, nos é mostrado um casal em um local deserto com uma mulher indo nadar sem muito vestimenta. Corta para o café da manhã com outra família, sendo eles Charles, Agnes, mãe de Charles, Crystal, esposa de Charles, Kara, a filha do casal, e o doguinho. Crystal pede um drink rico em cálcio, pois informa que possui deficiência do mesmo. Corta para o gerente do resort, que convida nossa família principal para irem a uma praia particular, que é uma reserva natural, impossível de achar, e ricas de minerais incomuns. A família, claro, concorda e se preparam para ir. Uma mulher começa a ter uma crise epiléptica, e Charles vai ajudar e nos informa que é médico. A crise cessa e conhecemos esse casal, Jerry, o enfermeiro, e Patrícia. Um detalhe é que Charles confunde o nome de Jerry com Jack. Um pequeno detalhe. Tá bom. Na van rumo à praia, Trent vê que Idlib deixa outra carta na mochila dele, mas não dá muita ideia no momento. E vemos que a família de Charles também foi convidada a ir à praia. Ao chegarem, eles desembarcam longe da praia e vão caminhando até lá, passando por uma fenda nas rochas até chegarem finalmente à praia. Eles começam a se divertir, sem muitos problemas aparentes. E Guy informa que ao fundo existe um coral bastante bonito. Maddox nos informa qual é o nome do homem anterior que vemos na praia, e ele se chama Mid-Sized Sedan, um rapper no qual ela provavelmente é fã. Eu nunca levei um tiro, mas tomei no coco e no cangote com pé de cabra. As crianças começam a brincar e encontram vários objetos largados no canto da praia e falam que são do hotel. Durante a brincadeira, Trent estava escondido na água e percebe que não tem nenhum peixe na água, até que alguém surge boiando bem atrás dele, que parece ser a garota anterior que estava junto com o Sedan, que já estava no outro plano e parece ter se afogado ao nadar no mar. Detalhe que o nariz do rapper começa a sangrar de forma inesperada. Agnes informa que seu peito começa a incomodá-la. Sedan informa para Guy que não fez nada contra a garota. Nesse meio tempo, chegam Jerry e Patrícia, que também foram convidados pelo hotel. Eles discutem sobre quem fez aquilo com a mulher, mas Agnes começa a passar muito mal e informa a Charles que está muito estressado ultimamente. Jerry decide voltar para buscar ajuda, mas quando ele começa a andar pela fenda nas rochas, ele começa a ter uma dor forte e intensa na cabeça e acorda novamente na praia. Trent fala que está vendo algo brilhando no alto da montanha, mas Agnes rapidamente para de respirar e acaba indo de base. Trent pergunta as profissões de Jerry e Patrícia, e ficamos sabendo que Patrícia é psicóloga. Jerry também entra na brincadeira e tenta adivinhar a idade dos garotos, falando que Trent tem 11 anos. Mas Trent logo informa que ele tem 6 anos, e Maddox diz que tem 11 anos. Priska chega e não reconhece os garotos em primeira vista. Isso porque, rapidamente, eles estão bem mais velhos, o que assusta ela e Guy de repente. Nesse ponto, fica bem claro que o tempo passa extremamente rápido nesse local,
e fica mais visível nas crianças que nos adultos por estarem em fase de desenvolvimento. Sedan tenta fugir do local e Charles vai atrás dele, mas os dois sofrem a mesma dor de cabeça e apagam, acordando novamente na praia. Charles nos informa que sentiu uma pressão craniana forte na cabeça, como se estivesse muito fundo dentro d'água. Eles decidem se separar em duplas para acharem um jeito de sair da praia, mas todos acordam no mesmo local. Charlie, sem mais nem menos, desfere um golpe de faca em Sedan porque fala que pensou que ele iria machucá-lo, mas quando ele mostra o corte para Jerry, o corte já sumiu. Sedan informa a todos que se aproximou da garota, pois eles também estavam doentes e que ela tinha esclerose múltipla. Isso não é dito no filme, mas para quem não sabe, esclerose múltipla é uma doença crônica progressiva no sistema nervoso central, atingindo principalmente a substância branca através de lesões desmielinizantes e que ocorre principalmente em indivíduos dos 20 a 40 anos, sendo que, em mulheres, a incidência é 1,4 a 3,1 vezes maior em mulheres. É um mito! É um mito! Eles começam a perceber que a maioria está ali por estarem doentes, mas não dá muito tempo e eles notam que o cachorrinho também foi de base. Sedan fala com Maddox que seu nome é Brandon e fala que tem um problema raro de coagulação sanguínea, o que pode explicar os sangramentos nasais constantes. Patrícia reúne todos para falarem o porquê de terem ido à praia, e Prisca começa a sentir um incômodo muito grande na região do abdômen, e Guy informa que ela tem um tumor benigno, que deveria ter somente 3 centímetros, mas estava bem maior que isso naquele instante. Ela fica inconsciente, enquanto Charles informa que ele pode fazer uma cirurgia para a remoção do tumor. Pessoal, um tumor benigno são tumores onde sua estrutura se assemelha ao tecido na onde se encontram, e não possuem a capacidade de invadirem outros tecidos ou órgãos, gerando metástase, por exemplo. Além do crescimento desse tumor ser mais lento. Volta para Charles, que, antes da incisão, ele começa a falar sobre um filme no meio da cirurgia, nos mostrando que ele está um pouco estranho, para não falar muito, né? Ao fazer a incisão, o corte cicatriza rapidamente, do mesmo jeito que aconteceu com Sedan. Eles decidem segurar a incisão com as mãos, enquanto Jerry retira o tumor, que, naquele momento, estava relativamente enorme, mas conseguem retirar sem nenhum problema. Prisca acorda falando para Guy que estava bem melhor. Nisso, Sedan vai checar a garota que estava com ele, mas o que ele encontra são somente ossos. Isso não é possível, pois Prisca informa que o corpo humano pode levar aproximadamente 7 anos para se decompor, e os ossos em torno de 30, mas isso aconteceu em pelo menos 3 horas. Eles calculam que, em média, passando meia hora na praia é o equivalente a 1 ano da vida deles. Jerry informa que o paredão de rochas devem estar influenciando nesse processo deles, o que justifica a pressão sentida ao tentar passar pela fenda. Mas, um tempo depois, Trent e Kara surgem de forma bem diferente, com Kara em um período gestacional de aproximadamente 5 meses, ficando maior rapidamente. Sendo que, em poucos minutos, ela dá à luz, mas, infelizmente, o bebê não resiste após aproximadamente 1 minuto. Charles se altera novamente, confundindo Jerry com um assaltante. Não dá muito tempo e Charles desfere várias vezes em Sedan, fazendo ele ir de base rapidamente. Pessoal, nesse ritmo que Charles está se alterando, preciso contar que no filme ele possui esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica endógena que se caracteriza pela perda do contato com a realidade. A pessoa pode ficar fechada em si mesma, com um olhar perdido, indiferente a tudo o que se passa ao redor ou, os exemplos mais clássicos, ter alucinações e delírios. Porra! Jerry fala que vai nadar para buscar ajuda e remédios para Patrícia, mesmo que, até o momento, ela não tenha tido nenhuma crise convulsiva. Patrícia tem epilepsia, que é uma doença em que há perturbação da atividade das células nervosas no cérebro, causando convulsões, que é a causa mais comum, causando contrações musculares em todo o corpo de forma involuntária. Geralmente, essas crises duram pouco tempo, cessando logo em seguida. Guy conversa com Prisca que uma pessoa de cada uma das famílias ali tem alguma doença e que por isso foram escolhidos para estarem ali. Quando Maddox descobre que sua mãe vai se separar por conta de outra pessoa, ela mergulha no mar para se acalmar, mas encontra Jerry, que não conseguiu nadar muito além, sendo o próximo a ir jogar no Vasco. Trent pega o bebê da mão de Kara e já percebemos que não havia muita coisa ali, infelizmente. Eu estou no limite, Brasil. Rapidamente, Kara tenta subir pela montanha em busca de ajuda, mas ela acaba apagando no meio do caminho, caindo e indo de base logo em seguida. Logo após isso,
Patrícia diz que vai usar espaguetes para ir embora, mas imediatamente ela começa a ter crises convulsivas desordenadas e seguidas, sem pausas, o que acaba levando também Patrícia a bater ponto mais cedo. Imediatamente já podemos ver que Guy está perdendo sua visão e Patrícia sua audição, principalmente do ouvido esquerdo. Além disso, vemos Crystal, que está ficando com uma hipercifose torácica acentuada, provavelmente devido à sua deficiência de cálcio nos ossos. Maddox e Trent encontram um caderno de outra pessoa que já ficou ali, com uma lista de nomes de outras mais. Além disso, é-nos informado sobre um efeito magnético que essa praia tem, e que faz as pessoas sofrerem dessa influência. Já à noite, ao longe, vemos pela visão de Guy, já debilitada, Charles, que está completamente alterado e começa a desferir golpes de faca constantes em Guy. Prisca corre em direção a Trent e Maddox e eles se escondem em uma caverna. Lá dentro podemos ver que Crystal, em um estado de dor intensa nos ossos, jogando pedra nos garotos por não querer que eles a vejam. Mas, como seu corpo está com um déficit importante de cálcio, ela sofre múltiplas fraturas ao longo dos membros superiores e inferiores, que, com o acelerar do tempo na praia, acabam calcificando na mesma posição da fratura. Devido à dor intensa das fraturas, Crystal vai de base, ali mesmo, no fundo da caverna escura. Ao mesmo tempo, Prisca encontra a faca enferrujada de Charles e o corta com a mesma no seu antebraço, fazendo ele pegar tétano, que se alastra rapidamente pelo seu corpo, levando mais um a bater ponto. Muito associado à ferrugem, o tétano é uma doença infecciosa causada por uma bactéria denominada Clostridium tetani, Los Angeles, que afeta o sistema neurológico do paciente, como consequência da liberação de toxinas produzidas pelo micro-organismo. A relação entre ferrugem e esse micro-organismo é devido ao fato de que, por estar enferrujado, podemos concluir que o objeto esteve exposto ao ambiente e está provavelmente contaminado, visto que esse micro-organismo é amplamente encontrado no solo. Foda-se. Dito isso, vemos Guy e Prisca, sendo que Guy parte dessa para outra logo em seguida, provavelmente de causas naturais devido à velhice precoce. Logo após isso, vemos Prisca ir pelo mesmo caminho. Amanhece e vemos Trent e Maddox, já bem mais velhos, quando, finalmente, Trent tem a ideia de ler o que Idlib havia escrito para ele na carta deixada lá na mochila, que dizia que o seu tio não gostava do coral, por algum motivo. Eles então decidem nadar e atravessar o coral para sair de lá. Como o filme não nos mostra que eles haviam saído naquele momento, o motorista da van que estava gravando do alto da montanha nos informam que eles haviam se afogado no coral. Nisso, ele retorna para a base com as informações coletadas, e ficamos sabendo que quem está por trás disso tudo é uma indústria farmacêutica chamada Warren & Warren. Lá, eles comemoram ter conseguido um avanço na cura para a epilepsia de Patrícia, pois, depois de Patrícia ter ingerido o medicamento teste deles, ela ficou cerca de 8 horas na praia sem nenhuma crise, o equivalente a 16 anos e meio, comemorando logo em seguida. Nos é mostrado o gerente recepcionando outras pessoas, possivelmente as próximas cobaias de teste, mas não dá muito certo, pois eles são interrompidos por Maddox e Trent, que, além de impedirem de acontecer, entregam o caderno ao policial que eles encontraram na praia e conversaram anteriormente. Idlib reencontra com Trent, dessa vez bem mais velho, mesmo assim o reconhecendo. O filme termina com Trent e Maddox sendo salvos e nos mostrando que provavelmente deu muito ruim para aquele resort logo depois. Acabou. E esse é Tempo, pessoal. O que acharam do filme? Se você gostou do conteúdo, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para fazer parte da família Corleone e não perder nenhum vídeo, pois esse deu bastante trabalho, e não pelo conteúdo em si, mas sim pelo meu notebook, que não é lá essas coisas. Agradeço a companhia de vocês até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!